Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Carlos Saito, eu sou gerente administrativo financeiro do Laboratório do Einstein. Hoje vamos falar um pouco sobre as tendências do mercado da área do laboratorial. E para esse bate-papo, convidamos três médicos de grande referência da instituição. Dr. Marcos Queiroz, médico da medicina diagnóstica, diretor da medicina diagnóstica, Dr. Cristóvão, diretor médico do laboratório, e Dr. Carlos Eduardo, gerente médico do laboratório do Einstein. Sejam bem-vindos. Por favor, se vocês puderem se apresentar para o nosso público. Bom, olá a todos. Sou o Marcos Queiroz, como o site disse. Atualmente sou diretor de medicina diagnóstica aqui do Einstein. Eu tenho 25 anos de formado em medicina. Minha formação foi na Faculdade de Medicina da USP, assim como a residência médica. Estou aqui na instituição há cerca de 20 anos. Atuava na área assistencial, primeiro ultrassonografia, depois tomografia e ressonância e, por fim, ainda atuo na área de radiologia intervencionista. Eu estou dirigindo a medicina diagnóstica há cerca de 2 meses. Está sendo um prazer compartilhar os ensinamentos aqui com o pessoal da medicina laboratorial. Eu sou Cristóvão Mangueira, sou médico formado na Escola Baiana de Medicina há quase 30 anos. Fiz minha formação acadêmica pós-faculdade toda no HCFM USP, tenho residência em reumatologia, minha formação clínica, e tenho residência em patologia clínica e doutorado em patologia também, todos na USP. Eu sou diretor médico da medicina laboratorial do Einstein e estou na instituição há cerca de pouco mais de 18 anos. Muito bom. Carlos? Pessoal, é um prazer participar desse podcast, digamos assim, né, com vídeo agora. Sim. Sou Carlos Eduardo Ferreira, sou médico, patologista clínico, assim como Queiroz, 25 anos de formado, já é um tempo aí atuando na área. Estou há 15 anos no Einstein, né, sou atual gerente médico do laboratório, trabalhei por alguns anos como coordenador da imunoquímica, né, o setor aí que tem grande parte dos exames do laboratório. Fiz minha formação na especialidade na Escola Paulista de Medicina, residência médica, mestrado e doutorado. Também tenho um vínculo hoje profissional com a Escola Paulista, sou coordenador médico do setor de imunoquímica. Tenho um vínculo associativo também com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Eu fui o presidente do último biênio e sou atual presidente do Conselho de Ex-Presidentes da Sociedade. Prazer conversar com vocês. Prazer em ter vocês aqui para a gente discutir e vai ser importante para a gente poder balizar essa visão que vocês têm do mercado, né? E já estão vivendo há muito tempo nesse mercado e provavelmente já passaram por muitas mudanças. Então, a primeira pergunta, vou direcionar ao Dr. Cristóvão, se você poderia falar um pouquinho, né, sobre a comparação da medicina laboratorial de antes e de agora, né? Ou seja, como ela evoluiu e o que esse mercado mudou nesse período. O mercado de medicina laboratorial ele mudou muito, né, nas últimas décadas, vamos chamar assim, né? O laboratório clínico ele nasceu como um mercado de instituições, empresas eminentemente familiares, né? Pequenos laboratórios que eram fundados por médicos patologistas clínicos ou farmacêuticos bioquímicos, em muitos casos. Um mercado muito pulverizado, muito pouco concentrado, e que não tinha nenhuma escala, né? Essas instituições, essas empresas, elas tinham aí no máximo 3, 4 filiais, mesmo em cidades grandes, em capitais, como São Paulo. E isso de algumas décadas para cá, eu diria que durante uns 20 anos para cá, principalmente, houve uma tendência muito grande à consolidação, a fusões, aquisições, consolidação deste mercado em empresas muito grandes. Hoje o Brasil tem grandes laboratórios de tamanho que são de escala mundial, de escala global, né? A gente tem aí empresas que são hoje aí, em termos de número de exames realizados, devem ser terceiro ou quarto no mundo, dentro do território nacional.
E além dos líderes de mercado, existe uma tendência à consolidação também na média escala, vamos dizer assim, né? Então, e uma tendência de crescimento vegetativo também muito grande desse mercado, né? Por quê? Porque a medicina laboratorial, o laboratório clínico, ele se torna cada vez mais imprescindível para a prática da medicina. Então, cada vez mais se realizam mais exames por paciente, né? Por cuidado médico. Eu acho que a maior diferença do passado para o momento atual, em termos mercadológicos, é essa tendência grande à consolidação e a criação de grandes empresas que concentram a execução dos testes em grandes núcleos técnicos, como uma forma de ganhar escala na realização dos exames. Manter competitividade. Exato. Entendi. Pegando esse gancho sobre o mercado, né, a gente tem um levantamento aqui da saúde no Brasil, que foi uma revista internacional, né, que fez essa matéria, no qual ela fala que o setor de medicina diagnóstica no país é imenso. Em 2017 foram realizados 2 bilhões de exames entre imagem e exames de laboratório, de análises clínicas, né? E cerca de mais de 800 milhões delas foram feitos na rede suplementar ou privado. No mesmo ano, o mercado de medicina diagnóstica no Brasil gerou cerca de 35 bilhões de receita bruta, né? Então, para dar uma dimensão do mercado que a gente está conversando aqui, né? Desses laboratórios familiares até chegar nesse montante que a gente está, dessas megas operações que nós temos. E para falar desse tamanho, né, e dessa magnitude que é o mercado de medicina diagnóstica, falando um pouco da parte de imagem, ela também, vocês também sentiram esse desenvolvimento e esta mudança nesses últimos períodos, como aconteceu na parte de laboratório, ou o entendimento da parte de imagem foi alguma coisa um pouco diferente? Não, sem dúvida, houve um aumento expressivo do número de exames. A gente tem observado já há muitos anos, mas sobretudo nos últimos 3 anos. Isso advém, em grande parte, de uma consciência maior também da população em procurar atendimento médico, né, nos dias de hoje, especialmente pós-pandemia, né? Haja vista que o número de usuários de plano de saúde aumentou nos últimos anos, em contraposição a qualquer pesquisa ou que se imaginava, né, que com a crise econômica o número de usuários ia diminuir, né? Então, hoje a gente percebe uma preocupação muito maior com a saúde, né? E nessa esteira, como os métodos de diagnósticos, seja laboratoriais, seja de imagem, seja outros métodos diagnósticos, como eles oferecem ao médico uma propedêutica muito significativa, né? Dá um respaldo muito grande à sua prática e uma prática médica mais assertiva, ele tem sido mais utilizado. É verdade que ainda há desperdícios nesta área de medicina diagnóstica, né? Mas, por outro lado, né, as instituições responsáveis, elas também orientam esses médicos na utilização correta dos exames e, sobretudo, na conduta a ser tomada a partir do resultado desses exames. Então, há um campo muito grande ainda de crescimento, né, mas um crescimento responsável para que ele seja sustentável. Deixa eu só puxar um gancho aí com o Queiroz trouxe, o Cristóvão também falou de tendência e dependência da medicina laboratorial e da medicina de imagem, né? Isso é uma tendência mesmo ao longo dos anos, cada vez mais o médico vai precisar dos recursos diagnósticos para ser mais assertivo, como o Queiroz colocou. Eu sempre já venho falando há alguns anos, o pessoal fica um pouco bravo comigo, eu falo que o exame físico vai acabar, né? O exame físico é aquela propedêutica mais do médico, de auscultar o paciente, de palpar o paciente para dar diagnóstico. Hoje, realmente, o recurso diagnóstico que se tem, tanto de laboratório como de imagem, é uma tendência que vem a substituir mesmo, é lógico, com racionalidade na sua solicitação, né? Indicando corretamente, interpretando corretamente o exame. Hoje a gente representa menos que 5% do custo em saúde. E o que a gente agrega de valor de decisão para tomada de conduta e tratamento é absurdo, mais de 70% em relação a esse processo decisório. Por isso, um diagnóstico correto é necessário para a cadeia de saúde, principalmente para redução de custo também, sabendo solicitar e interpretar corretamente o exame, você consegue direcionar o tratamento mais efetivo e garante a segurança do paciente, né, que é o fundamental. Um diagnóstico errado põe em risco a integridade do paciente.
E pegando esses ganchos, eu entendo que a educação médica, né, contínua, ela é essencial para que esse crescimento seja sustentável, né? Vocês veem de alguma outra forma esse tipo de educação? Tem algum tipo de direcionamento mais correto ou não existe, né? Precisa ter desenvolvimento, mas existe alguma regra? Não, na minha opinião, com certeza essa educação ela tem que ser contínua, né? A famosa educação médica continuada, porque o número de testes diagnósticos hoje aumenta de uma forma exponencial, né? Então, mesmo exames de imagens, né? Exames diferentes, exames específicos para determinadas patologias, no laboratório então nem se fala, muitos novos testes, né? Então, você tem que estar educando o seu corpo clínico, né? Para que faça o uso correto desses exames, né? Correto. Eu acrescentaria uma outra coisa, assim, o número de testes, a diversidade e a complexidade desses testes de diagnóstico, né? Mas focando em laboratório especificamente, isso é absurdamente grande, né? Eu diria que assim, em paralelo à educação médica que tem que existir, evidentemente, existe também vai sempre existir um gap entre a formação do clínico solicitante do exame e o conhecimento sobre o teste laboratorial, né? O que eu quero dizer? Onde que eu quero chegar? É impossível para um clínico hoje dominar todas as variáveis de um teste laboratorial, do laboratório clínico. Quando você pensa em medicina genômica, em metabolômica, em testes específicos para diagnóstico de doenças raras, por exemplo. Então, o papel do laboratório clínico como um consultor para o clínico solicitante, ele se torna cada vez mais relevante, né? Hoje, o profissional de laboratório, principalmente o profissional médico de laboratório, ele é capaz não só de ajudar o médico a interpretar o resultado do exame, mas também de auxiliar o médico a solicitar aquele exame, né? Quando a gente está falando de exames genéticos, né, por exemplo, se o médico não tiver uma assessoria especializada para solicitar o exame certo para o paciente certo, ele vai solicitar um exame que vai ser caro para o paciente ou para o plano de saúde, para a fonte pagadora, qual seja, e não vai chegar ao diagnóstico que ele está querendo chegar. Então, esse papel de assessoria médica, de assessoria científica do laboratório clínico, ele passa a ser cada vez mais relevante também. Não, perfeito. E isso também faz com que a expectativa de quem fez o pedido, do próprio paciente que está recebendo o laudo, não se sinta que ele fez um uso inadequado, né? Ou seja, fazer um exame de um alto custo sem um resultado final é sempre algo que a expectativa dele não passava nem perto disso, né? Tá certo. Acho que nesse cenário é importante lembrar da iniciativa muito boa que teve a medicina laboratorial aqui, de criar uma linha direta, né, um canal de comunicação direto com os médicos, através de um staff direcionado para isso, né? Vocês querem falar um pouco? Desculpa fazer o papel do entrevistado, mas eu acho um tema tão relevante. O que o Queiroz está falando é sobre o recente ampliação do nosso serviço, que estabeleceu formalmente um canal do médico para comunicação com o corpo clínico, não só do hospital, do Einstein, mas do corpo clínico dos profissionais médicos de fora do Einstein que solicitam exames no Einstein também, né? E essa estrutura é uma estrutura que a linha de frente é uma linha de frente médica, né? São profissionais de laboratório treinados para resolver problemas deste corpo clínico na solicitação e na interpretação de exames, que estão disponíveis para ajudar na prática médica desses profissionais, né? Se o Carlos quiser falar um pouquinho mais, ele é o pai da criança, foi ele que montou o serviço. É o pai do canal médico, né? Falar de canal médico em laboratório, assim, a gente criou recentemente, né? Mas isso já existe em outros laboratórios, já vem há alguns anos, né? A diferença nossa em relação ao mercado é que a gente antigamente era um laboratório exclusivamente hospitalar, né? E a gente passou a abrir agora como um laboratório ambulatorial. E essa demanda começou a aparecer de forma mais efetiva. A gente já fazia esse canal do médico, como o Queiroz comentou, já mais customizado com os colegas. Só que agora, como um crescimento, né, com a ampliação do mercado, a gente precisava abrir o canal de comunicação
com colegas que a gente não fazia um relacionamento mais próximo. E o canal permite isso, como o Cristóvão colocou, são médicos que estão sendo treinados e a gente tem um registro desses atendimentos, até por dúvidas mais simples na solicitação e na interpretação dos exames. Esses colegas que estão no front aí, com contato com o médico já podem resolver, ou, lógico, caso o colega tenha uma dúvida mais complexa, a gente tem especialistas em cada uma das áreas do laboratório, desde genômica, como o Cristóvão colocou, hemato, coagulação, testes específicos, imunologia, bioquímica e assim por diante. E aí, normalmente, uma dúvida mais que requer o especialista pode ser acionado, e é lógico que a gente está caminhando com integração, né? A gente já comentou algumas vezes a parte da integração diagnóstica. A ideia é que a gente possa oferecer o serviço também integrado junto com a imagem, anatomia patológica e métodos gráficos também, métodos endoscópicos, dependendo da complexidade do diagnóstico, se a gente conseguir integrar isso. Hoje os recursos de telemedicina que foram comentados aí, telemedicina cresceu bastante nos últimos anos, podem contribuir para essa integração e esse valor agregado no diagnóstico para o paciente, né? Bem lembrado. Acho que esse é um gancho para a próxima pergunta, exatamente para falar sobre tecnologia, né? Como a tecnologia afeta e traz as novidades em cada etapa do processo do laboratório, né? Aonde a tecnologia hoje permitiu maior avanço dentro da análise laboratorial? O laboratório clínico ele sempre foi uma área muito tecnológica, né? Desde da sua constituição, das suas origens, né? A tecnologia sempre aportou muito rapidamente dentro do laboratório clínico, como aportou na imagem também. Acho que no diagnóstico, né, a gente sempre teve um aporte de tecnologia, inclusive de outras áreas do conhecimento dentro da física, da química, né, dentro do diagnóstico. Aonde a tecnologia faz mais diferença, né, e onde ela está mais consolidada no laboratório clínico? Na fase analítica. Então, a fase analítica teve um desenvolvimento assombroso nos últimos anos, principalmente na direção da automação total dos processos laboratoriais, né? Hoje você tem áreas técnicas de laboratório em que a amostra chega, ela é recebida nesse laboratório, ela entra no equipamento robotizado de análise, e o que vai sair dali é só o resultado final. Ela passa de um equipamento para um outro de forma automática também. Ela vai para uma geladeira e volta para fazer um teste complementar sem intervenção humana também, né? E os resultados são liberados aí sim, ainda com inteligência humana, fazendo análise de consistência e comparação com o histórico deste mesmo paciente e com outros resultados de exame. Até isso, a gente tem uma tendência a incorporar tecnologia com inteligência artificial. Existem cada vez mais iniciativas que estão se consolidando e, em breve, isso será uma realidade na nossa prática diária para a liberação de resultados. Então, na fase analítica e pós-analítica, que é a liberação do laudo, isso está mais bem consolidado. Na fase pré-analítica, aonde que essa tecnologia ela é aportada? Em sistemas de coleta diferenciados, né? Obviamente, assim, existe menos que inventar e que agregar nesta área, né? Em última análise, você tem que furar um paciente, colher o sangue, né? Na maior parte dos processos, ou colher um outro tipo de amostra biológica de uma outra maneira, mas a coleta de amostra biológica, ela significa que você vai lá e vai invadir o paciente minimamente de alguma forma para coletar essa amostra, né? Embora esses sistemas de coleta eles se tornem cada vez mais precisos também, né? E hoje você tem sistemas de tubo a vácuo que conseguem definir pelo vácuo presente no tubo qual a quantidade de sangue a ser coletada, géis separadores que conseguem separar a parte celular da parte não celular do sangue de maneira muito mais eficiente, e isso torna a qualidade da análise melhor também depois dentro do laboratório. Sistemas de transporte muito mais bem monitorados em relação à temperatura, à movimentação, tudo isso pode ser utilizado de tecnologia hoje na fase pré-analítica também. Perfeito. Pegar um gancho aí na
a fala do Cristóvão em relação ao transporte, né, em relação à tecnologia também. Hoje, em ambientes complexos hospitalares, né, a distância do laboratório para determinados locais, você precisa se utilizar de transporte, ou via tubo pneumático. Tem outras tecnologias também de ponto a ponto que podem ser úteis para transporte de amostras biológicas, que o tubo chega rapidamente ao local onde deve ser processado. Isso também agiliza bastante a liberação do resultado. O Cristóvão trouxe também aí a questão da inteligência artificial, né? Algoritmos que já fazem esse racional em relação à interpretação correta do teste, até ajudando o patologista clínico, né, que tem acesso a essa informação, ou mesmo o clínico que receba essa informação na ponta de forma mais mastigada em relação a diagnóstico, né? A gente tem vários exemplos aí em relação a já se avaliar o resultado prévio em relação ao segundo resultado e alertar aí o médico em relação a potencial diagnóstico. Vou dar um exemplo em relação ao diagnóstico do infarto. Hoje, protocolo de dor torácica com 0 e 1 hora, você consegue excluir o diagnóstico de forma mais rápida com o exame. Já aparece o alerta, fala, ó, esse paciente não tem um exame alterado, já fica mais tranquilo. E caso o paciente tenha uma elevação do exame em relação ao tempo 0 e ao tempo 1 hora, já sai um alerta na tela para o médico, ó, potencial suspeita de infarto, já para tentar alertar o médico a não deixar de interpretar corretamente o exame. É justamente na interpretação e na pós-análise, que é um ponto importante, Cristóvão trouxe. A gente não tem tanta tecnologia, hoje a gente depende ainda do racional na interpretação do teste, né? A gente tem vários exemplos, você pode dar o mesmo teste para 3 médicos diferentes e ele falar, cada um falar uma coisa para o paciente, para o doente, né? Então é importante essa orientação do laboratório com as informações que a gente tem dentro do laboratório, que isso faça chegar ao clínico, né, para ele poder tomar a conduta mais assertiva. Mas essa tecnologia que vocês tanto dizem, né, sobre ter as informações todas consolidadas, né, vocês estão falando de Big Data também, né? Então, talvez, acho que o crescimento que a gente vai ter dessas possibilidades de unificar as informações de cada um dos resultados e conseguir fazer as liberações mais automatizadas, provavelmente estejam ligadas a essa análise de dados e essa, como é que eu vou dizer, essa mineração desses dados todos que nós recebemos. É esse o caminho? É isso aí. Na Big Data, quando a gente falou já um pouco de dados, né? Você conseguir juntar essa grande quantidade de dados e tirar realmente, extrair informação desses dados, isso é fundamental, né? Uma prática bem variada, né? Hoje um diagnóstico, um médico tem que ter um raciocínio em cima do diagnóstico, traçar as hipóteses diagnósticas, né? Mas para isso ele precisa extrair ainda as informações do paciente. Hoje não tem software que consiga extrair, ainda mais num país que a gente vive, né? Com diferentes sotaques, diferentes costumes, cada um tem um termo que utiliza, para o médico conseguir criar uma história, criar um racional em cima desse diagnóstico. A partir daí, o exame físico, eu falei, cada vez menos utilizado, né? Na prática, cada vez utilizando mais o recurso diagnóstico correto, você consegue chegar a uma acurácia diagnóstica muito grande. Mas ainda os sistemas eles ainda não permitem você conseguir extrair essa informação. Você pode até digitar as informações em relação aos sinais e sintomas do paciente e o software conseguir te trazer as principais informações diagnósticas. A partir daí, também, o software pode te orientar os melhores exames a serem solicitados. A gente tem um programa aqui no Einstein Cockpit que vai permitir um pouco disso, né? Tanto para a imagem como para o laboratório. O exame, o software ele vai permitir, de acordo com a hipótese diagnóstica, orientar a solicitação mais adequada de um exame de imagem ou de um perfil de exames de laboratório. Então, já facilita um pouco a vida do clínico. Perfeito. Muitas coisas para ir. O Queiroz quer comentar alguma questão do cockpit? Eu acho que é um pouco por aí, né? Passa por aquela questão de educar os colegas, né? Mas no bom sentido, né? Uma educação para que haja uma racionalização maior e que a gente extraia o melhor de cada exame, né? Então, o projeto Cockpit foi uma iniciativa que aconteceu há cerca de 2 anos. Tá para entrar já agora no nosso sistema operacional aqui no Cerner.
né, que justamente auxilia, né, o médico solicitante sobre qual exame de imagem pedir. Porque muitas vezes, mesmo nós, radiologistas, temos um pouco de dúvida, né? E à medida que a gente leva isso para o médico solicitante, a gente pode estar auxiliando de uma forma muito, muito positiva. Que legal, que bom. Eu acho que assim, a gente falou bastante sobre o crescimento, né, e a diversidade e acréscimos de novos exames, né, para auxiliar o médico na conduta. E cada vez que você cria mais, você precisa controlar mais, né? E aí, eu pergunto ao Dr. Cristóvão, como é que a gente fica pensando na qualidade, né? Ou seja, diante de tantas novidades, como é que é feito um processo para garantir a qualidade da análise hoje? E, falando dos exames, né? As novidades que você pode nos trazer sobre qualidade em laboratório. Qualquer processo em laboratório, ele tem que ser muito bem controlado, né? E para que você possa controlar, você tem que ter parâmetros, tem que ter padrões para controle desses processos, né? Existem vários sistemas que definem padrões de qualidade em laboratório. Alguns exemplos o mais difundido no mundo é o do College of American Pathologists, que é um conjunto de normas, algumas centenas de páginas de normas e padrões de laboratório que devem ser seguidas, mas existem vários outros, né? Existe o Sistema Nacional, que é muito difundido no Brasil, que é o do PALC, Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, que é suportado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Existem outros sistemas nacionais também de normas, mas em última análise, o que esses sistemas fazem? Eles proveem uma série de padrões de qualidade que o laboratório tem que estudar, ler aquilo tudo e implantar no seu laboratório aqueles padrões de qualidade, né? Se eu estiver fazendo alguma coisa diferente do padrão, eu tenho que corrigir o meu processo, tá? Esses sistemas eles preveem auditorias periódicas, né? Visitas periódicas aos serviços para confirmar que aquilo que você informou que está seguindo de norma, de padrão pré-estabelecido, está realmente sendo feito. E se não tiver, você tem que corrigir para conseguir a certificação, o selo de qualidade daquela instituição. Tá? Okay. Perfeito. Esse é o sistema mais difundido, né, de controle de qualidade na área laboratorial. Deixa eu pegar só um gancho que o Cristóvão colocou, claro. Né? Ele colocou aí os programas de acreditação laboratorial, visando a qualidade, né? É importante falar em qualidade, né? Mas busca incessantemente a qualidade na instituição, né? Algo cultural também, né? É importante a gente ter as normas, mas o importante é a gente executar isso realmente no dia a dia, na prática, tanto do laboratório quanto do hospital. E é importante, a gente reconhece isso dentro da instituição. Realmente é incansável a busca pela qualidade, né? Independente das normas, né? Porque as normas são as mais variadas, né? A gente tem tanto normas de laboratório que o Cristóvão trouxe, até normas hospitalares que a gente acaba indiretamente seguindo também, né? Acreditações aí da Joint Commission International e outras acreditações que a gente faz parte dentro da instituição, né? Buscando um pouco do histórico do laboratório, o Cristóvão trouxe aí as duas acreditações. A gente tem certificações antigas, né, que o laboratório padronizou o processo já algumas décadas antes, aí já tem um histórico através de busca de normas da ISO, né? A diferença da ISO, normalmente ela não trazia como você faria o processo, né? No laboratório, essas normas hoje já orientam de forma mais direta a procedimentos específicos dentro do laboratório. É uma norma mais ampla, mas que traz um pouco de organização para dentro do laboratório. Isso ajudou muito no histórico do laboratório clínico a incorporar certificações, acreditações mais específicas de laboratório. É lógico, aí todo padrão de qualidade também vem um pouco de normas regulatórias, né? A gente teve no país aí a RDC 302, que foi um marco para laboratório clínico, que traz exigências mínimas que os laboratórios devam cumprir em relação ao requisito de qualidade e realmente colocou o patamar da medicina laboratorial no país em outro patamar. Realmente a gente tem um conhecimento de laboratório no país muito amplo. Eu acho que
parte por conta dessa legislação que fez com que os laboratórios se mexessem, né, desde os grandes laboratórios até os pequenos, na busca da qualidade. Não, perfeito. Na imagem, Queiroz, vocês também têm esse tipo de acompanhamento, proficiência? Como é que é na parte de imagem? Desculpa, em relação... A qualidade, né? Para controle de qualidade. Sem dúvida. Isso é uma busca incessante. A gente tem um setor já bem desenvolvido lá dentro de qualidade de imagem, qualidade de segurança, né? Que passa desde a realização do exame, na verdade, desde a chegada do paciente aqui, depois a realização dos exames, depois a interpretação desses exames. Então, há uma questão super importante, e a exemplo do que o Carlos falou, né? A gente segue todos os parâmetros da Joint Commission. Nós somos certificados, fomos uma das últimas certificações que o ACR, que é o American College of Radiology, fez fora dos Estados Unidos. A gente também tem os programas de qualidade nacionais, que a gente também está envolvido. Então, a busca pela qualidade, acho que é uma tônica aqui dessa instituição, sempre foi, e é o que fez e faz o sucesso dela. Né? Eu acho que, só para explicar, Queiroz, eu acho que o ACR acho que certificou o Einstein pela última vez, eu acho que por conta de segurança da informação, é isso, né? Acho que... Exato. Hoje, por conta das diferentes regulamentações nos diferentes países no tocante à privacidade dos dados, o ACR fez uma opção estratégica por deixar de credenciar as instituições fora dos Estados Unidos, e só o farão lá a partir de agora, a partir deste ano. Então, nós temos a acreditação do American College of Radiology, mas ela não será renovada aqui no Brasil, assim como em outros países. E nós seguiremos aqui com o PALC, que é com o PAD, PALC é do laboratório. Exato, com o PAD, que é o Programa de Acreditação de Diagnóstico por Imagem do Colégio Brasileiro de Radiologia. Perfeito. Perfeito, então obrigado pela contribuição. Eu queria trazer aqui, na verdade a gente está falando sobre mercado, e eu também fui atrás de uma outra informação, que acho que vocês todos acompanham, né? Que nos últimos 2 anos o setor de saúde lidera o ranking de fusões e aquisições e reúne as maiores operações de compra de empresas no Brasil. Então, segundo reportagem em jornal de alta circulação em São Paulo, em 2021 foram cerca de 150 transações que movimentaram mais de 20 bilhões de reais em fusões e aquisições. Aí queria... primeiramente, ao Dr. Cristóvão, perguntar o que esse tipo de movimento pode mudar no mercado de laboratorial. A tendência a fusões e aquisições na área diagnóstica, ela ocorreu de forma mais forte, pelo menos uma década atrás, né? O que se vê atualmente nessa grande consolidação do setor de saúde envolve muito mais instituições hospitalares do que de diagnóstico neste momento, né? Há 10, 15 anos atrás, a gente viu as grandes fusões do diagnóstico, formando os grandes grupos brasileiros, né? E viu também um crescimento vegetativo muito grande de laboratórios de apoio de grande porte, né? E o mercado hospitalar ficou, naquele momento, para trás, né? Ainda com empresas regionais, instituições regionais, hospitais trabalhando não em rede, mas de forma isolada. E agora o que a gente vê é uma tendência muito grande à consolidação do setor hospitalar em grandes redes. Existem hoje aí pelo menos 2 grandes redes de hospitais no Brasil e mais umas 3 ou 4 de porte médio se consolidando. Essa é a grande tendência. E por tabela, né, na rebarba aí, essas redes hospitalares estão também adquirindo alguns serviços diagnósticos e incorporando-os dentro das suas redes, né? Mostrando uma tendência muito forte à verticalização também, né? Então, existe essa verticalização, ela ocorre hoje não só de operadoras prestando seus próprios serviços diagnósticos, mas também de redes hospitalares adquirindo e constituindo seus próprios serviços diagnósticos. Eu acho que o momento que a gente vive é esse, da consolidação muito forte, liderada por redes de hospitais, mas que também tem reflexos em medicina diagnóstica cada vez maiores. E o que a gente vê também é a fusão, às vezes, de redes de medicina diagnóstica com redes hospitalares,
né? Formando grandes conglomerados de saúde aí que acabam fechando todo o ciclo econômico da área de saúde, né? Isso é, obviamente, um risco para o prestador que permanece isolado. Perfeito. Vou pegar um gancho aí na fala do Cristóvão, claro. Saito. Falando de apoio diagnóstico, ele falou de grandes consolidações. A gente, como Einstein, aí pensando como a gente vai se inserir nesse mercado, né? A ideia é que a gente trabalhe cada vez mais na alta especialização, né? É importante isso. A gente tem conhecimento, know-how e tem a tecnologia para oferecer esse tipo de exame mais complexo, né? São exames ou complexos ou exames que são de baixa... a gente chama de exames esotéricos, né? Que tem poucos exames solicitados, tanto numa cidade, no estado ou mesmo no país, e que a gente pode capitanear a execução desse exame dentro do laboratório do Einstein, visto que a gente tem essa tecnologia e a gente já dispõe esse exame mesmo, sendo um exame de baixa solicitação para o nosso corpo clínico, a gente pode também passar a oferecer esse tipo de exame para esses grandes laboratórios, né, que fazem um volume grande de exames, mas não que tenham essa complexidade que a gente tem, que a gente pode estar oferecendo também para o mercado aí. Ok, perfeito. Só completar, claro. Ambas as respostas aqui foram super completas e excelentes. Mas no setor com relação a esse tópico de fusões, né, isso é inexorável, né, isso vai acontecer. A gente tem que zelar para que essa fusão e esses grandes conglomerados não coloquem em risco o paciente, ou diminua a qualidade da assistência prestada a esse paciente, né? Agora, então, se essa qualidade for mantida, né, ok, né, a fusão não tem o que ser feito. Agora, como bem colocou o Carlos, cada instituição precisa achar o seu nicho, né? O nicho do Einstein é alta complexidade, né? Então, cada instituição acaba encontrando o seu local, o seu nicho num mercado mais consolidado. Né? Não, perfeito. Colocando aí mais um gancho aí na alta complexidade aí que o Queiroz trouxe, a vantagem da instituição a gente tem diretoria de ensino, diretoria de pesquisa, diretoria de inovação, estrutura de laboratório, estrutura de imagem e pessoas para conseguirem oferecer esse tipo de serviço, não só dentro do Einstein, mas para os serviços que precisam dessa característica, e tanto indústria farmacêutica, indústrias diagnósticas que buscam esse tipo de parceria que a gente pode estar reunindo numa instituição só, né, os pacientes e essa estrutura aí que a gente tem por trás em relação ao mercado, né? Acredito que todas essas evoluções e discussões, tem uma faculdade de medicina, né? Não é nova, mas o novo centro de ensino e pesquisa tá maravilhoso. E eu acredito que dentro da graduação da formação dos médicos, todas essas informações vêm sendo discutidas e inseridas dentro do currículo deles também, né? Não sei se vocês têm algum acompanhamento disso. Sem dúvida, Saito. Desde graduação, você colocou a graduação, a primeira turma já se formou. Outros cursos também estão chegando no Einstein, né? Na diretoria de ensino, curso de odontologia, fisioterapia, gestão em saúde, engenharia biomédica, todos esses cursos também chegando para a faculdade, além da graduação, a pós-graduação, né, estrito sensu e lato sensu, em todas as áreas do hospital, e falando em residência médica também, aí nas duas áreas, né, tanto imagem quanto patologia clínica. Na patologia clínica, para mostrar a relevância da especialidade frente à prática, eu acho que são mais do que 8 ou 9 especialidades clínicas que rodam dentro do laboratório. Se colocar endócrino, infecto, reumato, clínica geral, UTI, emergência, neurologia, nefrologia, todos esses residentes que fazem parte da residência do Einstein em outras áreas acabam precisando do conhecimento de laboratório, né, por recursos diagnósticos mais específicos, e pela complexidade a gente consegue oferecer esse serviço diferenciado para a formação desses outros clínicos também, que fazem parte da residência médica do Einstein. Acredito, assim como o laboratório, a imagem também deva receber não só os residentes no nosso serviço, mas também residentes de fora do país. Aí isso já está cada vez mais complexo para conseguir estruturar e conseguir receber residentes de outros serviços de forma de estágios voluntários, né, estágios
curriculares com parcerias com outras universidades e mesmo os nossos residentes dentro do Einstein. Sem dúvida. A gente tem uma estrutura de ensino muito ampla aqui, como o Carlos colocou, mas eu queria falar em relação à graduação, né? Então, o estudante de medicina aqui do Einstein, ele tem, além de ter um acesso à tecnologia com poucos lugares, né? Hoje ele já sai com um pequeno aparelho de ultrassom no lugar do estetoscópio, aprende a fazer já exames no primeiro ano, enfim. Mas junto com isso, vem toda uma formação de gestão que a gente não teve quando nós fizemos medicina, por exemplo, né? Hoje, esse estudante de medicina da graduação, ele já tem disciplinas que tratam de gestão, né? Para que ele ajude a construir um ambiente de saúde sustentável no futuro, né? Porque de nada adianta você usar essa tecnologia toda aqui e sair daqui e não tem, né? Então, a formação é muito completa hoje. Perfeito. E acho que a gente tá indo para o final dessa nossa conversa. E eu queria fazer a última pergunta do Dr. Cristóvão, e lógico para vocês também falarem um pouco. Quais são as expectativas para o futuro do mercado? Né? Eu sei que vocês foram conhecer o ACC há pouco tempo atrás, essa última de 2022. Não sei as boas surpresas que vocês viram e gostariam de falar um pouquinho nesse bate-papo sobre o que vocês acham que caberia dentro do nosso mercado aqui no Brasil. Eu tenho uma opinião muito particular em relação a isso. Eu acho que a medicina laboratorial, o futuro da medicina laboratorial, ele não é uniforme, né? Ele tem várias tendências atuando simultaneamente, muitas delas antagônicas, que vão moldar de alguma forma vários futuros para a medicina laboratorial, não é um só. Existe uma tendência à consolidação de grandes empresas como uma forma de você ganhar escala, concentrar o processamento de testes em sites específicos. Isso vai continuar existindo, né? Laboratório clínico é uma área que sempre se beneficiou de escala. Quanto mais exames você faz, mais barato você consegue fazer exames e de uma forma mais precisa também, porque a repetição ela leva à perfeição, entre aspas, né? Ou seja, existe um ganho de escala que não é só econômico, é de qualidade também, né? Grandes laboratórios, via de regra, conseguem fazer exames de forma mais confiável e com mais qualidade embarcada, porque conseguem, inclusive, fazer mais investimentos em qualidade do que pequenos serviços familiares e pequenos como tínhamos no passado, tá? Então, essa é uma das tendências. Essa tendência de consolidação ela vai continuar para o futuro desse mercado. Mas existe uma outra grande tendência também, que o que eu já citei em falas anteriores, que é uma necessidade, um desejo do cliente final de ter mais autonomia, de conseguir fazer o exame diretamente sem intervenção do médico, né? De acessar o exame laboratorial de forma menos burocrática do que ter que agendar um exame, ir no laboratório, coletar o exame e ficar esperando o resultado em casa, num sistema, né? Ou ir buscar o resultado como se fazia antigamente. Então, existe cada vez mais uma tendência à popularização e à descentralização desse tipo de exame laboratorial, principalmente os exames mais simples, né? Os exames menos complexos, que não dependem de tanta tecnologia laboratorial para serem realizados. E aí eu estou falando de disponibilização de exames de laboratório em redes de farmácias, por exemplo. Okay. Em autotestes, em testes que são comprados e realizados em casa, né? A gente já viu isso acontecer no passado, isso se popularizou, por exemplo, testes de gravidez, né? Hoje em dia, qualquer mulher com suspeita de estar grávida vai na farmácia, compra um teste de gravidez, faz em casa com urina e, se der positivo, aí ela vai procurar o médico. Mas ela tem essa autonomia e esse empoderamento de fazer o seu diagnóstico sem procurar o médico como ela tinha que fazer no passado, né? Isso vai se popularizar cada vez mais para outros exames, né? Essa é a minha predição de futuro que eu faço aqui. A bola de cristal. Eu acho que existe essa tendência e isso é
é inexorável, né? É uma tendência que tende a se tornar cada vez mais presente no nosso futuro. Cabe a nós controlar, né? De uma forma mais Cabe a nós organizada. regulamentar. Regulamentar. Né? Regulamentar. Vou pegar o gancho na fala do Cristóvão aí, trazer um pouquinho que você comentou em relação ao Congresso Americano, que a gente falar um pouquinho de futuro em relação às tecnologias, né? A gente falou um pouco de mercado. Eu acho que a gente tem algumas terapias aí, desde cultura celular, terapias celulares em curso, tanto na instituição, né? Até a primeira instituição a ser aprovada para a realização da CART-CEL, né? E mesmo nessas terapias, o laboratório também contribui aí em relação à avaliação de viabilidade celular, trazendo aí para outra área, compêndio diagnóstico, né? É o teste que a gente faz que direciona a terapia específica, a gente comentou um pouquinho, né? Vai precisar do teste para ter a liberação até daquela droga, né? Porque se não tiver aquela mutação, você não consegue a liberação daquela droga, é vinculado ao compêndio diagnóstico. E por fim aí diagnósticos em tempo real, né? A gente falou de espectro de massa, a gente pode caminhar aí para o diagnóstico em tempo real do câncer, né? Uma caneta encostando no tecido, dando o tipo histológico do tecido, ou até mesmo a predição de doenças, né? A gente está caminhando para a biópsia líquida também, que é uma tendência muito forte. A biópsia líquida, imagina, você antes do tumor aparecer no diagnóstico por imagem, você conseguir ter a identificação de DNA circulante desse tumor, né? Tumores sólidos, isso vai ser realidade em breve, né? Vários painéis para tumores sólidos, e depois ter o conhecimento de o que a gente vai fazer com essa informação, né? Sim. Imagina, tem um diagnóstico de câncer prévio ao diagnóstico por imagem, será que a gente tem que fazer alguma terapia? Será que a gente tem que aguardar? Essas informações ainda a ciência tem que trazer para a gente ao longo dos anos. E a gente saber utilizar da melhor forma possível, né? Para os nossos pacientes e clientes. Bom, aqui eu vou agradecer imensamente, tá, Dr. Carlos, Dr. Cristóvão e Dr. Queiroz por mais esse tempo disponível para falarmos um pouco desse assunto tão importante, e agradecer a todos vocês por acompanharem novamente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado.